Bora começar então o nosso Capuia Show com ela. Mensagem do dia, uma mensagem de fé e otimismo. É para sua vida, é para o seu coração, é para sua alma e espírito. É para você se renovar, se reavivar. É para você ficar de bem com a vida, tá? Se é que você está afim. Se é que você está afim. Porque hoje os seres humanos, principalmente nos dias de hoje, eles estão um pouco complicadinhos, né? Cabeça meia viradinha, meia doidinha, cabeça meia perturbadinha. Por quê, Carlos Lima? As pessoas estão perdendo a esperança. As pessoas, né? A maioria das pessoas estão perdendo suas convicções. Ontem eu até falava com um amigo meu e ele dizia assim: eu estou vereador, não é por conveniência, é por convicção. Eu disse: certo, que coisa boa, encontrei uma pessoa que tem convicção. Aquilo muito me chamou a atenção, porque eu já venho estudando o comportamento humano, e eu sempre estudo o comportamento humano, e às vezes descubro cada coisa a meu respeito que eu fico espantado. Porque nem nós nos conhecemos mais, nós estamos perdendo a convicção dos fatos, da realidade. Estamos perdendo a convicção de tudo aquilo que é bom para a nossa vida. Por quê, Carlos Lima? Porque as pessoas, a maioria das pessoas, infelizmente eu tenho que dizer isso, com pesar no meu coração, a maioria das pessoas, elas estão perdendo o amor pela verdade. Como é, Carlos Lima? As pessoas estão vivendo desse jeito, meia doidinha da cabeça, meia perturbadinha da cabeça. Estão vivendo assim, sem direção, feito uma folha seca jogada ao vento. Veja aí como é que uma folha seca se comporta quando ela está sendo jogada pelo vento, empurrada pelo vento. Veja como é que um barco, meus amigos pescadores sabem disso, ele se comporta quando ele está em alto mar, à deriva, sem leme. Porque as pessoas estão perdendo o prazer. Pode estudar isso aí. Você que gosta de estudar o comportamento humano, estude isso aí que você vai perceber. As pessoas estão perdendo o amor, o prazer pela verdade. Onde está escrito lá em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você sabe o que é que se trata essa libertação? Você sabe o que significa liberdade, libertação? Você tem que estudar isso. Isso não é só uma frase bonitinha, não. E conhecereis a verdade vos libertará. Isso não é só uma frase bíblica bonitinha que o Senhor Jesus disse, não. Não é só isso. Tem muito mais além de uma simples leitura. Tem algo muito forte nessa palavra. E aí as pessoas estão se desiludindo, estão sem interesse nenhum, até de viver. Tem gente que não tem mais prazer de viver. Tem gente que pede a Deus que mate ela, que acabe logo com a vida dela, como eu dizia, como eu pedia a Deus quando eu estava em depressão profunda, que o meu Senhor me tirou. Olha o que está escrito em Números, capítulo 11, verso 23. Vou explicar melhor para você isso que eu estou dizendo aqui. Em Números, livro de Números, capítulo 11, verso 23, diz assim: porém o Senhor respondeu a Moisés. O que foi que o Senhor respondeu a Moisés? Ter-se-ia encurtado a minha mão, agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Não repita, por gentileza, que isso é muito forte. Porém, o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtado a minha mão, ter-se-ia encurtado a mão do Senhor. Ele fez uma pergunta, o Senhor perguntou a Moisés. Moisés
não soube responder, ficou calado. Aí ele respondeu: agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. A minha palavra. Deus é maravilhoso, é magnífico. Eu vibro com isso, eu dou vontade de dar gritos, pulos de alegria. Quando o Senhor diz assim: agora verás ou não se cumprirá ou não a minha palavra, porque tudo que ele diz se cumpre, e não tem homem na terra, não tem anjo no céu, nem demônio no inferno que impeça a palavra de Deus de se cumprir. E aí tem homem aqui mortal, que não pode levar um corte no pé, que fica sem poder andar direito, desafiando Deus, cara. Desafiando Deus, cara. Desafiando Deus, cara. Se envolvendo com o que não presta. Se envolvendo com capeta, rapaz. Moisés aqui, ele estava questionando como seria possível dar carne para aquele povo comer, aquele povo inteiro comer durante um mês. Porque o povo estava reclamando que não tinha comida, que não tinha água. O bicho para reclamar é ser humano, viu, rapaz? Ou coisa complicada é ser humano, viu, rapaz? Tem uns que você fala a verdade para elas e elas não acreditam. Elas preferem acreditar na mentira do que na verdade, rapaz. Porque estão perdendo o prazer, o gosto pela verdade. Porque para elas a mentira é muito mais prazerosa do que a verdade, rapaz. Por que, Carlos Lima? Porque a mentira para ela é alegria, é prazer, alimenta o ego dela, alimenta a alma dela, alimenta o espírito dela. A verdade, ela não está mais alimentando, não. A verdade dói para ela. A verdade machuca ela. Agora machuca quando ela não quer. Eu vou dizer, machuca, a verdade só machuca aquelas pessoas que não querem prestar para a vida, que não prestam para a vida, que não prestam para Deus. Não prestam, não têm utilidade para Deus. Agora aquelas pessoas que têm utilidade para Deus, aquelas pessoas que têm desejo, vontade, prazer nas coisas de Deus, quando se fala uma verdade para ela, ainda que venha doer, machucar, ser um espinho na carne dela, ela se alegra. Obrigado, Senhor, é isso mesmo, eu tenho que me consertar. É isso mesmo, eu tenho que me rever os meus conceitos, os meus valores. É isso mesmo, Senhor. A verdade de Deus para essas pessoas pode até doer, mas ela se sente feliz. Já aquelas que não querem nada com Deus, dói, e por isso que ela não quer saber de verdade. Ela quer saber da mentira, que é muito melhor, muito mais gostoso, não é? Pois é, aquele povo reclamava que não tinha água, não tinha comida, e aí Moisés se aperreou. Moisés, o que é que eu vou fazer, Senhor, agora? Para dar de comer e de beber esse povo o mês inteiro, para ver se eles param de reclamar, que não aguento mais, Senhor, ouvir tanta reclamação. Deus havia dito que isso aconteceria. E Moisés perguntou como isso seria possível, pois era uma multidão de 600 mil homens de pé. Eram, na verdade, a somatória toda, quando saíram do Egito, lá da escravidão, eram 3.610.000 pessoas aproximadamente. Imagina aí, 3 milhões de pessoas reclamando no pé da orelha, no pé do ouvido de Moisés. Seu filho reclama, você não aguenta, não é não? Você tem 2 filhos lá em casa, por exemplo, o menino quando começa a reclamar, papai, mamãe, a gente não aguenta. Imagina 3 milhões de pessoas, de gente ruim, que nenhum entrou na terra que Deus prometeu, porque era gente ruim, que não acreditava em Deus. Então, não perca o seu tempo tentando adivinhar como a palavra do Senhor se cumprirá na sua vida. Porque se Deus já tinha falado para Moisés que isso aconteceria, mas ele iria resolver a situação, ele iria resolver. Moisés não tinha nada que ter questionado Deus. Por um acaso tem se encurtado a mão do Senhor? Então agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra, rapaz.
apenas saiba de uma coisa. Apenas de uma coisa. Saiba que a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Tudo que Ele prometeu vai se cumprir. Não perca tempo tentando dar para Deus opções de maneiras de cumprir a sua palavra. A palavra de Deus se cumprirá. Não interessa como Ele vai fazer, não interessa o que importa, o que é que Ele vai fazer, não importa o que é que Ele vai fazer, não importa, não interessa. Eu só sei de uma coisa, que Ele vai fazer. Essa é a fé. Moisés viu Deus fazer maravilhas no Egito para poder libertar o seu povo das garras de Faraó. Foi ou não foi? 10 pragas Deus jogou sobre o Egito. Moisés viu Deus abrir as águas do Mar Vermelho e o povo passar em terra seca, sem nem molhar os pés, sem nem sujar os pés de lama. Foi ou não foi? Passaram pelo meio do mar. Ele mesmo já tinha visto as tábuas escritas pelo próprio Deus, aquelas tábuas de pedra onde Deus escreveu os 10 mandamentos. Ele mesmo viu a água brotar da rocha. Ele mesmo viu o pão cair do céu. E mesmo assim Moisés perguntou como era que Deus ia cumprir a palavra dele. Eu até entendo Moisés. Mais de 3 milhões de pessoas lhe perturbando, lhe criticando. Ai, você tem uma coisa que o ser humano não está preparado para receber, é crítica. Moisés, criticado, se voltou para Deus. E agora, Deus, eu vou fazer o quê? Moisés já havia visto Deus fazer o impossível. Como é que pode, rapaz, uma água brotar da rocha? Como é que pode o mar se abrir no meio, rapaz? Fazendo paredes d'água, eu nunca vi isso na minha vida. Deus fez isso acontecer. Para Deus isso era brincadeira. Deus estava brincando ali. Vou brincar aqui de passar meu dedo aqui no meio do mar e as águas se abrirem. Moisés já havia visto muito impossível acontecer. Mas mesmo assim, perguntou-se como aquilo aconteceria. Não importa quantas experiências nós já tenhamos tido com Deus. Você teve alguma experiência com Deus já? Eu já. E o pior de tudo é que o ser humano, dizem que brasileiro tem 15 dias de memória só. E a gente pode realmente acreditar nisso aí. Porque tem muitos brasileiros, não são todos não. Só tem 15 dias de memória. Deus tem feito tanto por elas. E mesmo assim, são ingratas. São contra aquilo que a Bíblia condena. Aliás, são a favor daquilo que a Bíblia condena. São contra aquilo que a Bíblia proíbe. Que a Bíblia, na verdade, são contra aquilo que Deus determina. Deus manda fazer e a pessoa não faz. Ei, quantas experiências. Não interessa a quantidade, às vezes, os números das experiências que nós já tenhamos tido com Deus. Nossa fé deve estar sempre, constantemente sendo exercitada para que jamais venhamos a duvidar do poder que o nosso Deus Todo-Poderoso tem para trazer à existência aquilo que não existe. É abrir porta onde não existe. É abrir porta onde só tem parede. É abrir é fazer a gente ver terra onde só tem água. A mão do Senhor não se encolheu. Ele continua sendo capaz de fazer o que para nós parece que é impossível acontecer, mas Ele faz. Ele brinca de fazer o impossível. Parece impossível para quem tem olhos naturais, mas para aquele que tem olhos sobrenaturais, o sobrenatural é algo comum na sua vida. Só que aquele que vive pela fé não quer saber como Deus vai fazer. Ele simplesmente sabe que Deus vai fazer. E tem a plena certeza de que a palavra se cumprirá. Se cumprirá. Então deixa eu dizer uma coisa para você.
Não pergunte a Deus como vai acontecer. Não pergunte a Deus, Senhor, como será? Quando será? Não pergunte isso a Deus. Simplesmente creia que Ele vai fazer o impossível acontecer. Ele vai fazer. Deus vai fazer. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida.